encontre afeto, quem segue o coração. Deixa que da árvore caiam os frutos maduros, mas tu vem e segue-me, tu vem e segue-me, e serás luz para os homens, e serás como sal da terra. No mundo deserto abrirás uma nova estrada, e serás luz para os homens, e serás como sal da terra. E no mundo deserto abrirás uma nova estrada. Então, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão mais uma vez, iniciando esta nova semana, 13ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então hoje nós temos a continuação do Evangelho de São Mateus, do capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Nós ouvimos no sábado passado, finalizando aquela parte, de que Jesus, retomando aquilo que era a base do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, vimos ali exemplos bem concretos de pessoas bem-aventuradas. E se concluía aquele pequeno trecho dizendo que muitas pessoas eram levadas até Jesus, para que ele expulsasse o demônio, para que ele curasse. Então, nós podemos dizer ali que estava já fazendo um grande sucesso. Jesus ensina e Jesus realiza os milagres, que são sinais que confirmam de fato o seu ensinamento, e aí vai se propagando, vamos dizer, tem uma propaganda natural daquilo que Jesus está fazendo. As pessoas certamente vão comentando, vão divulgando, e isso vai crescendo o número de pessoas que vão até Jesus. Eu estou dizendo isso porque o Evangelho de hoje, no versículo 18, apresenta uma tomada de decisão de Jesus, que vai, até certo ponto, romper com aquela mentalidade que está se criando, de ver Jesus como simplesmente um milagreiro. Então vejam como diz: vendo uma multidão ao seu redor. Nós já sabemos que multidão é essa, acabei de dizer, essa multidão que está correndo a Jesus, vindo para Jesus, porque muitos doentes estão sendo curados, muitos demônios estão sendo exorcizados, as pessoas estão se libertando, mas certamente está criando uma dificuldade de escutar o ensinamento de Jesus, que é o mais importante. Mais importante do que ser curado de uma doença é tornar-se discípulo de Jesus. Então não basta só receber uma graça de Jesus, mas é preciso receber a salvação. E a salvação nos vem justamente da adesão a Ele, e não apenas de receber dele alguma coisa. E por isso que São Mateus diz que, naquele momento que Jesus vê uma multidão que está ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Nós estamos aqui em Cafarnaum, o lago de Tiberíades, de Genezaré, o Mar da Galileia, como se chama. Então, ali, em torno desse lago, há várias cidades. E por isso Jesus agora está em Cafarnaum e decide ir para o outro lado, para as terras pagãs.
Por quê? Justamente para quebrar, não é, romper, não é, com essa crosta que está já se criando, quase que para paralisar Jesus na sua missão, né, fazer com que ele fique ali parado em Cafarnaum, na casa de Pedro e André, simplesmente para exercer uma função, né, taumaturga, né, de milagres e assim por diante. E isso não é a única coisa que Jesus realiza na sua missão. São sinais que comprovam de fato, que autenticam a sua missão como filho de Deus, como enviado de Deus. Então Jesus vai para o outro lado, ou manda, né? Logo em seguida nós vamos ver a própria travessia do mar. Então, nesse momento em que Jesus decide, né, ir para o outro lado, né, para o outro lado do lago, então aparecem duas pessoas, né, que entram em cena. Um mestre da lei e um outro dos discípulos. Então, são dois personagens importantes para a gente compreender essa decisão que Jesus tomou de sair desse ambiente, né, vamos dizer assim, muito favorável, né, de um sucesso até do ponto de vista humano, porque está aqui juntando muita gente. Então esses dois personagens, eles ilustram bem essa decisão que Jesus toma de ir para o outro lado. Então vamos ver, o primeiro é o mestre da lei. Vejam que Jesus ainda não passou para o outro lado, né? Jesus mandou, mas eles, vamos dizer, estão se encaminhando. Aí é nesse caminho até subirem na barca e ir para o outro lado que esses dois personagens entram em cena. Então, como dizíamos, o mestre da lei. O mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Então, nós já ouvimos antes, no capítulo 7, no versículo 29, que Jesus era reconhecido pelo povo na sua autoridade. As pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus, e diz o texto que ele ensina como quem tem autoridade, não como os seus escribas. Então aqui nós temos um mestre da lei. O mestre da lei que vai discernindo, que vai reconhecendo que de fato o ensinamento de Jesus tem uma diferença. Então vamos dizer que ele até se entusiasma, porque ele chama Jesus também de mestre. Ele é mestre da lei e chama Jesus de mestre. Podemos dizer que ele está, né, nessa fase de encantamento, né, nessa fase de se sentir atraído pelo ensinamento de Jesus, e diz essa frase, né, assim de forma tão absoluta: aonde quer que vais, né, eu irei. Então essa é a expressão, né, vamos dizer assim, muito entusiasmada desse mestre da lei diante do que ele está vendo, tanto do ensinamento de Jesus, como também dos milagres que Jesus está realizando. Porém, se nós observarmos o mestre da lei, ele diz que segue Jesus para onde Jesus for. É como se ele estivesse colocando um termo, né? Uma finalidade, um fim no percurso de Jesus. Né? Então ele vai para lá, eu vou também com ele até ali onde ele vai. E aí Jesus, quando dá essa resposta, Jesus diz que não se pode pensar, né, que a missão vai terminar ali, e que é até ali que se vai com Jesus. Né? Por isso que ele diz: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E claro que aqui é uma expressão, né, até proverbial, né, que Jesus utiliza, porque nós sabemos que Jesus, como a gente já disse, né, saiu de Nazaré e foi morar na casa de Pedro, até mesmo do ponto de vista estratégico para a sua missão, né, mais próximo do lago e assim por diante. Então não é que Jesus não tivesse literalmente, né, um lugar, uma casa, mas ele diz que a sua missão, ela não
se instala, não é? Ela não tem como a gente dizia, esse termo, né? Essa finalidade, chegar ali e parar. Por isso que Jesus utiliza essas acomodações das raposas e dos pássaros, né? As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seu ninho, mas a missão do Filho do Homem, ela é sempre realizada nesse seu ir, vir, atravessar, né? Subir a montanha, né? Entrar nos povoados e assim por diante. Então, se o mestre da lei quer seguir Jesus, ele esteja disposto a fazer o caminho. Não simplesmente a ir até onde Jesus pudesse chegar, porque a missão não continua. Por isso que eu dizia que é importante esse personagem para a gente entender a decisão que Jesus toma de não ficar numa casa, que seria muito mais cômodo, né? Receber todas as pessoas ali, né? Como a gente vai ver depois, né? Que trazem um paralítico, né? Abrem o telhado, fazem descer esse paralítico, né? Na continuação do Evangelho, mas não é essa a consciência que Jesus tem da sua missão. Ele sabe que foi enviado e para realizar a sua missão não pode se instalar, não pode ficar aprisionado a um lugar, nem muito menos a uma série de atividades. Então esse primeiro personagem, ele nos ajuda também a compreender pelo diálogo com Jesus, que a missão, ela exige sempre um sair, exige sempre um desinstalar-se, essa capacidade de não se aprisionar, nem mesmo, vamos dizer, ao sucesso que está tendo. Nós somos muitas vezes tentados a isso, quando estamos até na pastoral, estamos numa atividade da igreja, quando está tudo dando certo, né? A gente fica ali quase que aprisionado àquilo, né? E quando a gente para, então começa a esclerosar, né? No sentido de endurecer até mesmo aquilo que poderia ser o sopro do Espírito, né? A gente já fica tão autossuficiente, tão convencido, né, que as coisas estão dando certo por causa de nós, que aí começa já a atrapalhar. Aí Jesus tem essa consciência de que a missão precisa atravessar, né? Precisa alcançar também a outra margem, os outros povoados ali da Galileia. Então, esse primeiro personagem. O segundo personagem, se diz aqui, enquanto que o mestre da lei é de fora, agora se diz que é um outro dos discípulos. Claro que aqui a palavra discípulo ela é bem abrangente, né? Porque nós pensamos os discípulos, depois o grupo dos 12, né? Os apóstolos, mas em muitas partes do Evangelho nós vamos escutar falar em discípulos, até os 72 discípulos são enviados e assim por diante, há um grupo maior. Então o evangelista chama de discípulo aquelas pessoas que mais ou menos, né, acompanhavam Jesus, né, que estavam ali sempre presentes, né, nas suas pregações e assim por diante, mas não os discípulos no sentido mais restrito do grupo dos 12. Então, um outro dos discípulos. Então, quando esse outro discípulo, né, vamos dizer, desse grupo mais genérico, vê que Jesus vai atravessar para o outro lado, né, porque enquanto estava ali na sua localidade, enquanto estava ali no seu povoado, quem sabe ali mesmo em Cafarnaum, então era mais fácil, né? Então vai para casa, no outro dia vai procurar onde é que Jesus está pregando, no outro momento, né, vê Jesus passando e vai ali se sentar para escutar algum ensinamento, mas sempre ali no seu ambiente. E agora Jesus sai deste ambiente, né, porque vai atravessar para o outro lado. E aí o que é que esse outro discípulo diz? Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E a resposta de Jesus parece um tanto dura, não é? Mas a gente vai falar dessa resposta agora. Porque, primeiro, precisa se perguntar, o pai dele, né, desse discípulo, já tinha morrido? Não se diz. Alguém pode até dizer, não, mas está evidente, se ele disse, deixa primeiro eu sepultar meu pai.
Mas isso não significa, né, exatamente que o pai estava morto e que ele ia para o enterro. Significa que nesse momento em que Jesus atravessa, né, vai para o outro lado, então o seguimento de Jesus se torna mais radical. E aí quando ele diz assim, deixa primeiro eu sepultar meu pai, é como que diz assim, deixa primeiro, né, que os meus pais, né, a minha família, né, então depois que eles morrerem, depois que eu sepultá-los, então eu vou segui-lo. Então isso também é preciso compreender. Não se diz aqui claramente que o pai estava morto e que ele ia em casa fazer o enterro e voltar. Porque certamente se o pai estivesse morto, ele estaria junto do pai, não estaria junto de Jesus, né? Se fosse uma situação presente. Mas muitos estudiosos, diante até de uma dificuldade de compreender isso, então nos fazem compreender que é nesse sentido. Não é como quem diz assim, alguém que quer entrar na vida religiosa, mas tem já o seu pai idoso, a sua mãe idosa, e diz assim, não, com eles aqui eu não posso ir, né? Mas um dia que não tiver mais, então eu me decido. É mais ou menos assim nessa compreensão. Ou mesmo, até aqui, a margem desse lado, porque eu ainda podia me dividir com outras atividades, então dava para seguir Jesus. Mas agora ir para o outro lado, né, de forma mais radical, então deixe primeiro que eles morram e depois eu posso seguir para o outro lado, né? Aí o que é que Jesus diz, né? Jesus diz uma palavra que muitas vezes as pessoas ficam até intrigadas, né? Ficam chocadas, né? Como é que Jesus disse isso? Diante de uma situação dessa, que era até um dever sagrado, né? Até dizia respeito ao quarto mandamento, honrar pai e mãe, né? Dar sepultura digna aos genitores. Mas como eu disse, aqui não está claro que o pai estava morto. Quando ele diz, deixa ir primeiro sepultar meu pai, diz, deixa primeiro, né, que os meus pais morram, né, quando eu não tiver mais essa obrigação, então eu vou seguir. Então a radicalidade do seguimento de Jesus exige a disposição, né, de renunciar até a coisas muito importantes, é isso que se quer dizer. Então Jesus diz, segue-me e deixa que os mortos sepultem seus mortos. Então aqui nós temos uma passagem, né, do sentido literal, né, da morte física, para uma metáfora, né, utilizar a morte como uma comparação, né, da morte espiritual. Então nós sabemos, até no próprio Evangelho diz assim, né, e passamos, né, da morte para a vida quando professamos a fé em Jesus. E portanto seguir Jesus é abandonar a morte e alcançar a vida, né? Nesse sentido. Então, aqueles que se decidem seguir Jesus, então abandonam a morte e acolhem a vida. Quem não segue Jesus, então está morto, mas não morto fisicamente. Então, aqui a expressão que Jesus usa é uma expressão para falar da radicalidade do seguimento. Então, quando nós decidimos seguir Jesus, então nós, de mortos, nos tornamos vivos e o seguimos. Se nós optamos em não seguir, ficar do outro, no mesmo lado da margem, na margem, né, onde estavam, então é uma espécie de acomodação, um instalar-se, e quando se cria esse tipo de situação, então se abandona Jesus, né? Jesus vai sozinho para o outro lado. Agora, essa palavra de Jesus também ela se inspira numa tradição que existia já no Antigo Testamento. Nós podemos ver isso tanto no livro do Levítico como no livro dos Números, né, com aquelas leis, que se dizia do sumo sacerdote, também da pessoa consagrada, que durante o tempo da sua consagração ao Senhor não deveria se aproximar de um morto, nem que fosse seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã, para não se tornar impuro. E até se dizia nessa lei, está lá em Números capítulo 6, versículo 6 e 7, que diz que caso venham eles a morrer, né, o pai, a mãe,
o irmão, a irmã, visto que traz sobre si ou sobre a sua cabeça a consagração de Deus, não deve ir lá, não deve interromper este serviço. E nós temos tantos exemplos, né, de pessoas da vida consagrada, de que por causa da sua missão, até mesmo tendo deixado, né, a sua terra, né, não tiveram oportunidade, né, e até mesmo decidiram não ir quando aconteceu um caso desse, né, do falecimento do pai, do irmão, né, sobretudo pelas dificuldades. Então, isso não é de se espantar, né? Não é uma coisa desumana da parte de Jesus, mas é uma consequência de alguém que assumiu a missão, que assumiu a radicalidade do segmento de Jesus, né, de ir para o outro lado, né, seguindo os seus passos. Então, são esses dois personagens, como a gente dizia, né, só fazendo uma conclusão, né, uma síntese. Jesus está para passar para o outro lado, ou seja, está ainda mais assumindo de forma radical a sua missão. E aí esses dois personagens, um escriba que está simpatizando com o ensinamento de Jesus, quer seguir Jesus, mas pensando que vai ficar num lugar. E Jesus disse que não é. O outro, que já era um discípulo mesmo no grupo mais amplo, agora parece que entra em crise, né? Entra em crise de ter que abandonar a sua tradição, né? O pai também representa isso, abandonar, né, tudo aquilo que era segurança para seguir Jesus. Então, dê um tempo, né? Quando isso não existir mais, então eu sigo. Jesus diz que fazer essa opção é fazer uma opção pela morte. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo um bom dia, um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.